Oi pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula com passo a passo bem explicadinho. E esse vídeo eu estou apaixonada. É o nosso cachecol de bolso. Nesse vídeo você verá os materiais utilizados e o passo a passo bem explicadinho com detalhes do fio, da agulha, dicas para a confecção dessa peça. E gente, o resultado ficou maravilhoso, vale muito a pena. Antes de começarmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, para você ficar por dentro de todas as novidades que vão vir novas peças maravilhosas como essa. Então, vamos começar? Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar uma nova peça, um novo cachecol de bolso. Já tenho um cachecol aqui no canal que fez bastante sucesso. Se você não viu ainda, acesse esse link que vale a pena, ele tá muito bonito. Mas hoje nós vamos começar com uma outra peça, com uma outra proposta e também um outro fio. Dessa vez eu vou usar o fio molê da Círculo, tá? É um fio Contex 500 e tem 200 metros, tá? A indicação para esse fio é agulha de 2 milímetros a 2,5 milímetros, mas eu vou usar uma agulha de 5 milímetros, porque eu quero mais movimento nessa peça, eu quero que ela fique mais solta, mais fofa, então eu vou usar uma agulha maior para tecer. A cor dela é 7034, caso alguém queira fazer a mesma cor. É um bege, mas tem um leve tom de rosé. Eu achei muito bonita essa cor. Achei linda. Bem neutra, mas é elegante. Então, vamos começar? Para nosso cachecol com bolso, eu vou confeccionar pela extensão do cachecol. Então, nesse momento, você deve definir o tamanho da sua peça, porque eu vou fazer pela extensão, a gente vai subir até a largura desejada. Eu vou fazer aqui um cordão, depois eu conto para vocês e falo o número de correntinhas, tá? Mas eu quero fazer um cachecol aproximadamente com 1,60 m. Então, eu vou fazer aqui a extensão de correntinhas e eu já falo para vocês terem uma noção, tá? Então, pessoal, terminei aqui meu cordão de correntinhas. Tá vendo? Eu fiz 189 correntinhas, que era o valor, o tamanho aproximado do que eu precisava. Eu medi, dá mais ou menos, para mais ou menos 1,60 m. Depois, conforme a gente for tecendo, eu vou medindo para ver. Mas é mais ou menos esse tamanho que eu precisava. 189 correntinhas, tá? Agora, vamos para a primeira carreira. Laço a minha agulha, conto 1, 2. Na terceira correntinha de base, vou introduzir minha agulha e vou fazer meio ponto alto. Na próxima correntinha da carreira de base, eu faço meio ponto alto. Na próxima, meio ponto alto. E assim eu vou seguir por toda a extensão, meio ponto alto para cada correntinha da carreira de base. Vou terminar e já volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui minha primeira carreira, ficando aí um grande cordão, né? De 189 meios pontos altos. Lembrando que eu tô fazendo aquela parte da moldura do cachecol. Depois nós vamos entrar mesmo no ponto fantasia. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos começar fazendo um ponto baixo, no mesmo ponto aqui, da carreira de base, e subir mais uma correntinha, e eu viro o meu trabalho. Observe aqui que eu tenho uma correntinha formada aqui em cima, tá vendo? Vou dar um zoom para vocês verem. Mas eu vou pegar agora a correntinha de trás, tá vendo? Então, duas correntinhas. Poderia pegar aqui, né? Seria o normal. Mas eu quero
pegar apenas a correntinha de trás. Então, eu vou laçar a minha agulha, pegar a correntinha de trás, puxo e faço meio ponto alto. Laço minha agulha, na próxima correntinha aqui, no próximo ponto de base, ó, vou pegar apenas a gola de trás, laço e faço mais meio ponto alto. Que eu preciso desse efeito aqui, tá? Mais meio ponto alto. E assim eu vou seguindo, tá vendo? Eu quero esse relevo. Eu vou seguindo por toda a carreira, pegando apenas a argolinha de trás, a alcinha, né? De trás, e fazendo meio ponto alto. Vou terminar aqui, já volto com vocês. Vamos finalizar aqui a nosso último ponto da carreira. Então, eu peguei aqui para as alcinhas, mas o começo, o primeiro e o último, eu vou pegar aqui normalmente, tá? Com as duas alcinhas, para ficar um pouco mais firme. E aí, eu faço meu último ponto meio. Aqui eu faço meu último meio ponto alto. E agora, para a próxima carreira, eu vou introduzir aqui a minha agulha para fazer um ponto baixo. E mais uma correntinha para virar nossa carreira. Então, agora para essa carreira, então, nós começamos com uma carreira de meio ponto alto. A segunda carreira de meio ponto alto pega apenas na alcinha de trás, né? Agora, nós vamos para a nossa terceira carreira. E agora, eu vou pegar, vamos lá, bem detalhado pra gente explicar direitinho, ficar bem claro, tá? Tem aqui tenho as duas alcinhas, nós havíamos pego a de trás, lembram? Então, agora, nós vamos pegar a terceira alcinha, essa daqui. Então, peraí, até vou tirar aqui da agulha, né? Vou dar um zoom aqui, ó, pra vocês verem, pra ficar bem claro. Primeira alcinha, segunda alcinha, que é o normal que a gente vai tecendo aqui. Sempre aqui, ó, de ladinho tem uma terceira alcinha, tá vendo? E é nessa que nós vamos trabalhar, nessa carreira. Então, vamos lá. Laço a minha agulha, aí, olhando aqui de cima. Primeira alcinha, segunda alcinha. Na terceira alcinha, que é aqui atrás, eu vou fazer meio ponto alto. Laço a minha agulha, de novo. Primeira, segunda, na terceira, que é aqui um pouquinho pra trás. Eu vou fazer meio ponto alto. Mais uma vez, laçando na próximo ponto, primeira, segunda. Depois você vai ficando claro para você aonde você vai colocar, você vai prender o seu ponto. Mas enquanto você tiver dúvida, você sempre vai olhando aqui, ó. Primeira, segunda, aqui, na terceira. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Porque eu quero este efeito. Deixa eu mostrar aqui. Esse efeito. Tá? No nosso cachecol. Então, eu vou trabalhar toda a minha carreira com meio ponto alto para cada argolinha da carreira de base, pegando sempre essa terceira argolinha que fica um pouquinho mais para trás. Vocês terminam aí, e eu termino aqui e já volto com vocês. Vamos encerrar aqui o último pontinho. Sempre é importante vocês pegarem o último ponto, tá? Às vezes fica meio escondidinho, então tem que sempre estar pegando. Agora, nós vamos começar a próxima carreira. Então, vamos fazer um ponto baixo. E mais uma correntinha. Eu viro. E agora, nós vamos fazer meio ponto alto, só na alcinha de trás, novamente. Tá? Laço, mais meio ponto alto. Só numa alcinha, tá? Pego apenas igual essa segunda carreira que nós fizemos. Aqui, ó.
só a alcinha de trás. E meio ponto alto. A alcinha de trás, apenas uma alcinha. E assim eu vou seguindo meio ponto alto para cada ponto da carreira de base, pegando apenas uma alcinha, que é a de trás, tá? Vai ficando esse desenho. Terminem aí, que eu vou terminar aqui e nós já voltamos. Agora, aqui eu vou acabar a nossa carreira com meio ponto alto. Vou fazer mesma coisa, um ponto baixo e mais uma correntinha. Viro o trabalho. E agora, nós vamos para a última carreira dessa fase, que é a fase da... como se fosse uma pala, né? Um acabamento, uma moldura pro cachecol. Então, vou fazer a mesma coisa, a mesma sequência. Então, agora, nessa última, a gente fez com uma alcinha só, né? E agora, eu vou fazer com a terceira alcinha. Mesma coisa, 1, 2, 3, laço e faço meio ponto alto. Na terceira alcinha, eu laço e faço meio ponto alto. Na terceira alcinha, lembra? 1, 2. Deixa eu virar aqui pra ver direitinho. 1, 2, 3. Na terceira alcinha, eu laço e faço meio ponto alto. E assim eu vou seguindo até o final. Deixa eu fazer mais algumas aqui para vocês verem o efeito. Terceira alcinha. É a mesma repetição. Caso você queira maior, é só você continuar na mesma ordem que nós fizemos. Mas eu acho que essa largura aqui já tá legal. Ó. Tá vendo? Vai fazendo esse relevo. Vai ficando bem bonito, tá? Então, vamos até o final e nós já voltamos para começar o ponto do cachecol. Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa barra, né? Que vai ser como se fosse uma moldura pro nosso cachecol, como ficou bonita, né? Olha, esse relevo. Agora, nós vamos começar nosso ponto fantasia, que é o corpo do cachecol. Como eu havia dito, eu fiz um número de pontos múltiplo de 2 mais 1, que no meu caso eu fiz 189 correntes, que são 189 pontos, tá? Só para reforçar. Então, agora nós vamos começar fazendo 2 correntinhas. Eu viro o meu trabalho. É um ponto bem fácil de fazer, uma trama um pouquinho mais fechada, que é uma opção para quem quer uma peça mais quentinha, né? Não tão espaçado o ponto. Mas é muito rápido de fazer, então vocês vão gostar. Então, vamos lá. 2 correntinhas, virei o trabalho. Conto 1, 2. No terceiro ponto da carreira de base, vou introduzir a minha agulha e eu puxo uma laçada. Laço a minha agulha, na minha correntinha, no meu ponto de base, eu puxo mais uma laçada, ficando 1, 2, 3, 4 laçadas na minha agulha. Agora, eu laço a minha agulha e puxo de uma vez. Tá vendo? E eu faço uma correntinha. Vamos de novo? Vamos lá. Pulo o próximo ponto. No seguinte, introduzo a minha agulha, laço e puxo. Laço a minha agulha, introduzo no mesmo espaço da carreira de base, laço e puxo, ficando 4 laçadas na minha agulha. É importante sempre deixar ela soltinha, tá? Vai ficar um ponto bem bonito. Laço a minha agulha e puxo de uma vez, formando mais um ponto. E fecho com uma correntinha. Já estamos formando o nosso ponto. Vamos de novo? Próximo ponto, pulo. No seguinte, do jeito que tá aqui, tá? Ó, introduzo a minha agulha. Puxo, laço. Primeira laçada. Laço a minha agulha, introduzo, puxo, ficando 4 alcinhas. 1, 2, 3, 4 alcinhas na minha agulha. Laço a minha agulha e puxo de uma vez.
Peraí que eu tô enroscando na posição que eu estou. E fecho com uma correntinha. Para não ficar dúvida. Próximo ponto, eu deixo. No seguinte, introduzo a minha agulha. Sem laçada. Só com a laçada que tá aqui no trabalho. Laço, puxo. Laço a minha agulha, introduzo, puxo. Ficando 1, 2, 3, 4. Laço a minha agulha e... Tá difícil aqui, de novo. Vamos lá de novo. Pulo esse espaço, no seguinte ponto da carreira de base, introduzo a minha agulha, puxo. Laço a minha agulha, introduzo no mesmo ponto de base e puxo, ficando 4 laçadas. Laço, 4 alças, né? Laço a minha agulha e puxo. E fecho com uma correntinha. Mais uma vez. Pulo a próximo ponto da carreira de base. No seguinte, introduzo a minha agulha, laço e puxo. Laço a minha agulha, introduzo e puxo. Ficando 1, 2, 3, 4. Laço a minha agulha e puxo todos de uma vez. E fecho com uma correntinha. E assim eu vou seguindo até o final dessa carreira. A mesma repetição, pulando um no próximo, introduzindo e fazendo ponto, com 4 laçadas na agulha e fechando de uma vez. Assim, eu vou seguindo essa sequência. Pulo o próximo, no seguinte, eu faço as 4 laçadas na agulha e puxo, e assim vou seguindo até o final dessa carreira e já volto com vocês. Então, agora eu vou encerrar essa carreira junto com vocês e vamos começar a próxima carreirinha. Então, eu fiz aqui o ponto, vou fechar com uma correntinha, pulo o próximo, no seguinte, faço o meu pontinho. Fechou? E agora, eu vou encerrar aqui a carreira. Pulo o próximo, e aí tem meu pontinho inicial. Sempre prestem atenção nesse ponto, que às vezes a gente pode confundir e não tecer, mas ele é importante, né, pra ficar certinho, tá? Eu vou encerrar aqui com meio ponto alto. Pra ficar a altura uniforme, né? E ficar de modo, deixa eu pegar aqui o comecinho, ficar de um modo semelhante aqui que nós começamos, tá? Aqui, ó. Então, vamos continuar. Faço 2 correntinhas e viro meu trabalho. Fiz aqui as minhas 2 correntinhas, virei meu trabalho. Agora, vamos começar a segunda carreirinha, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer, tá? Nesse primeiro espacinho aqui, eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto desse mais gordinho. Pessoal, se alguém souber o nome desse ponto fantasia, por favor, coloque nos comentários, que eu não sei o nome desse ponto. Se alguém souber, tá? Por favor, me conte, que eu vou gostar de saber. Então, eu fiz aqui, fechei com uma correntinha, como a carreira anterior. Agora, aqui, ó, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ó, tá vendo esse fio aqui? Então, eu vou ter esse espaço e esse espaço.
vou ter esse espaço e esse espaço. Eu vou tecer neste espaço. Então, a primeira lacuna um pouco maior antes do ponto fantasia, tá? Vou introduzir minha agulha aqui, eu vou fazer o mesmo ponto. 4 alcinhas, fecho com a correntinha, tá? Próximo. Tem aqui esse espaço, é o próximo ponto, a próxima lacuna antes do ponto fantasia. Introduzo, laço, introduzo, 4 laçadas, laço de uma vez e correntinha, tá vendo? Sempre importante, como eu tô sempre falando, deixar o ponto bem soltinho para ficar bem flexível o seu trabalho, tá? Eu tô usando fio molê, mas se fosse um fio mais grosso, uma agulha bem grossa, bem grossa. E sempre com esse princípio, deixando bem folgadinho para ter movimento a sua peça, tá? Nada de ficar com peça engessada. Então, ó, mais uma vez, esse aqui não é o próximo. Esse aqui. Introduzo. Introduzo. Laço e correntinha. Mais uma vez, para ficar bem claro, tá? Próximo pontinho. Tem sempre essa lacuna. Aí, não é essa aqui, é a primeira do próximo ponto. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, puxo, introduzo, laço, introduzo e puxo, ficando 4 laçadas, tiro tudo de uma vez e fecho com uma correntinha. E é assim, ó, como tá ficando já o nosso ponto. Tá ficando bonito, né? Vai ser essa a nossa repetição, esse é o nosso ponto, tá? Vou voltar com vocês para fechar, para encerrar a carreira e começar a próxima, para vocês verem, tá bom? Vão fazendo aí, que eu vou fazendo o meu aqui e já volto. Então, pessoal, vamos encerrar agora essa segunda carreira do ponto fantasia, para vocês verem direitinho como que é feito, tá? Então, eu fiz aqui o ponto, fechei com a correntinha, novamente, vou fazer outro ponto. E aqui, ó, para encerrar, eu vou fazer aqui, ó, entre esse último e a correntinha, eu vou fazer novamente mais um ponto, fecho e já coloco aqui meio ponto alto, tá? Ficando assim. Agora, novamente duas correntinhas, viro meu trabalho. Nesse primeiro intervalo, eu já vou fazer meu primeiro ponto. 4 laçadas, fecho de uma vez com uma correntinha. Novamente, tem o primeiro intervalo, no segundo, que é o primeiro do ponto, do próximo ponto, eu vou fazer novamente com as 4 laçadas, laço de uma vez e fecho com uma correntinha. Novamente, tem o primeiro e o segundo, eu vou pegar esse segundo espaço, que corresponde ao primeiro do próximo ponto. E vou compor o meu ponto, 4 laçadas, laço de uma vez e fecho com uma correntinha. Deu para entender o ponto, gente? Ficou bonito, né? Ó, vai ficando um efeito bem legal. E é essa repetição que vocês vão fazer por toda a extensão do cachecol. Aí, vocês vão delimitar, vão definir o tamanho desejado. Lembrando que vai ter essa parte, depois vamos repetir essa pala do outro lado, tá? Para fazer o encerramento do fechamento da peça, tá bom? Eu vou fazer aqui, vou fazer um bom tanto, já falo para vocês depois a medida e o número de carreiras, e a gente volta para dar continuidade, tá? Vão fazendo aí, que é rapidinho, é um ponto bem gostoso de fazer. Até daqui a pouquinho. Então, pessoal, terminei aqui minha sequência de carreiras. Eu fiz daqui, depois da barrinha, 21 carreiras. Depois eu vou medir direitinho pra ver quanto que deu, tá? Olha como esse ponto é bonito. Ele não tem avesso, tá vendo? É uma ideia super legal pra fazer cachecol comum,
para fazer manta de bebê. Acho que uma manta de bebê com uma linha assim, bem, uma lãzinha bem bonita, deve ficar muito lindo. Vou ver se eu faço uma para ver. Mas eu estou assim satisfeita com o ponto. Achei que foi super rápido para tecer e eu gostei. Também achei que foi econômico, né, por ser gordinho assim, mas eu achei que não gastou tanta lã. Então vamos dar continuidade? Eu vou fazer 2 correntinhas para virar o trabalho. E agora eu vou fazer uma carreira de meio pontos altos, sendo meio ponto alto para cada ponto da carreira de base, tá? Nesse momento, deixa eu tirar aqui. Nós vamos fazer esta parte, que é exatamente igual a que nós fizemos inicialmente. Então, para não ficar tão longo o vídeo, eu nem vou me atentar a detalhes nessa fase, tá? Nós vamos fazer as 5 carreiras, sendo a primeira de meio ponto alto, a segunda de meio ponto alto, só pego por uma alcinha de trás, a terceira carreira feita com meio ponto alto, pego pela terceira alcinha, a quarta na carreira de trás e a quinta na terceira alcinha, todas feitas em meio ponto alto, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui o time, que eu começo a falar sobre essa fase no vídeo, para que se você tem alguma dúvida, você volta nessa fase e revê, que aí tudo bem explicadinho, não vai ficar com dúvida, porque é exatamente igual. Então, para a gente não rebater a mesma coisa no vídeo, eu acho melhor fazer dessa forma, tá? Então, eu vou fazer aqui, um detalhe. Eu tô terminando aqui com 21 carreiras, então vou virar meu trabalho e eu começar com o avesso para mim. Então, independente do número que você fizer aqui, ó, tá, a metragem e tal, começa essa fase da barra com o avesso para você, para dar certinho o relevo, tá? Outra coisa, ao fazer aqui a primeira carreira de meio pontos altos, dá uma conferida se você tem o mesmo número de pontos que nós começamos, que no meu caso aqui foi 189 pontos. Então, se certifica que você vai ter aqui 189 meio pontos altos, para ficar bem certinho o seu trabalho, tá? É sempre legal dar uma conferida, para não ficar torto, não ficar desalinhado, tá bom? Eu vou terminar aqui a minha barra, vou começar e terminar, eu já volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui a minha parte. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Começo e... Peraí. Deixa eu mostrar aqui. Olha como ficou. As 2 partes. Depois eu vou mostrar com detalhes, tá? Agora aqui tem a ponta do cachecol. Se você pode encerrar aqui, e aqui seria o momento de colocar a franja, se você quiser. Eu não vou fazer com franja. Então, eu vou fazer, só para dar um tom de acabamento, uma carreira aqui, ó, de ponto baixo, mas também é super opcional, ó, não tem necessidade. Eu vou fazer porque eu acho que vai ficar mais, com um tom mais de acabamento, né? Então, eu vou virar aqui, ó, eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo, deste lado e deste lado, tá? Vou fazer e já volto com vocês. Então, eu vou aproveitar aqui o próprio fio, terminei aqui meu último ponto, eu vou dar uma inclinada, vou fazer uma correntinha. Só pra não precisar quebrar o fio e fazer tudo de novo, né? E aqui eu começo a encaixar, tá? Não tem uma regra, você vai vendo, de acordo com o teu ponto, quantas que vai precisar fazer. Aqui, ó, vou fazer 2 pontos baixos. Tá vendo? E aqui no próximo, já faço aqui, ó, mais um ponto baixo. Chegando aqui, ó, sempre tem um intervalinho, né? Aí, aqui nesse intervalo maior, eu vou fazer 2 pontos baixos. E você vai acomodando da melhor forma possível. Aqui já tem um trabalhadinho, vou fazer um só. Já pulo pro próximo, um só.
E assim vou seguindo, tá vendo? Ele vai dando uma firmadinha na barra, né? Na lateral, que eu acho que fica bem legal. Mas como eu falei, é opcional, não precisa ser feito. Ou se você for fazer franja, você vai colocando também, acomodando a franjinha aqui até o final. Vou fazer desse lado e faço do outro lado e já volto com vocês para nós fazermos os bolsos. Então, pessoal, agora nós vamos começar o nosso bolso para o nosso lindo cachecol. Vou fazer uma sequência de 21 correntinhas, tá? Aqui, ó. Vou fazer a sequência, para não me alongar muito, vou fazer a sequência e já volto. Terminei aqui meu cordãozinho de 21 correntinhas. Vou fazer 2 correntinhas, vou laçar minha agulha e na 4ª correntinha da carreira de base, eu vou fazer meio ponto alto. Laço a minha agulha na próxima correntinha da carreira de base, eu faço mais meio ponto alto. Laço a minha agulha na próxima correntinha da carreira de base, mais meio ponto alto. Vou seguindo assim até o final do cordão de correntinhas. Terminei aqui a minha sequência, ficando 21 meios pontos altos. Então, é assim, nós vamos fazer, para a base do nosso bolso, essa base aqui. Lembra da sequência das 5 carreiras? A gente vai fazer essa sequência agora aqui pro nosso bolso, para dar uma harmonia na peça, tá? Então, é a mesma coisa. Vocês se lembram como a gente estava fazendo? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, mais uma correntinha e viro o meu trabalho. E agora, eu vou fazer uma sequência de meios pontos altos, pegando apenas em uma alça da carreira de base. Então, volto aqui, na próxima ponto da carreira de base, pego uma alcinha apenas e faço meio ponto alto. Laço a minha agulha, na próxima alça, apenas uma alça, eu faço meio ponto alto. Laço a minha agulha, na próxima alcinha, meio ponto alto. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Encerrando aqui a minha segunda carreira, vou novamente fazer um ponto baixo, mais uma correntinha para virar. Então, virando meu trabalho, vou fazer uma sequência de pontos. Vocês se lembram agora? Vou fazer uma sequência de meios pontos altos, pegando na 3ª alcinha, que fica um pouquinho mais para trás. Então, ó, 1, 2, na 3ª, laço, puxo, puxo e faço meio ponto alto. Então, aqui, 1, 2, na 3ª. Introduzo a minha agulha, laço, puxo e meio ponto alto. Ó, tá formando já o nosso trabalho. Vou fazer a sequência dos meio pontos altos pela 3ª argolinha e já volto com vocês. Encerrando aqui a carreirinha, faço novamente um ponto baixo, mais uma correntinha, viro. E agora, eu vou fazer mais uma carreira, pegando apenas a alcinha de trás. Uma carreira de meios pontos altos, pegando apenas na alcinha de trás. Vou fazer aqui a minha sequência e já volto com vocês. Agora, nós vamos fazer também uma sequenciazinha de um ponto baixo, mais uma correntinha pra gente virar. Quero lembrar aqui vocês, eu tô fazendo um pouquinho mais rápido do que eu costumo explicar, porque já tem uma parte no nosso vídeo que é bem explicado. Vou deixar aqui o timer também, que é essa sequência de 5 correntinhas, tá? Eu tô fazendo passo a passo, mas se você tiver alguma dificuldade, não desista. Vai lá e ouve de novo a explicação, que vai dar tudo certo, tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? Só para caso você tá achando que tá muito rápido, você tem essa opção. Então, agora, para nossa próxima carreira, a gente vai fazer de novo
uma sequência de meios pontos altos, pego na terceira alcinha. 1, 2, na terceira alcinha, eu laço, introduzo a minha agulha, laço e faço meio ponto alto. Laço a minha agulha, 1, 2, 3, introduzo, puxo, laço e faço meio ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, e assim eu vou seguir meio ponto alto para cada terceira alcinha do ponto de base. Vou terminar aqui e já vamos dar sequência no bolso. Terminei aqui a minha sequência. Então, essa primeira parte da barrinha que eu falei já tá pronta. Agora, vamos dar sequência ao bolso. Faço 2 correntinhas, viro meu trabalho. No próximo ponto, eu pulo no seguinte, vou introduzir a minha agulha, puxo, uma laçada. Volto, puxo, ficando 4 laçadas na minha agulha. Laço todas de uma vez e fecho com uma correntinha. Pulo o próximo ponto da carreira de base. No seguinte, introduzo a minha agulha e faço uma laçada. Puxo, introduzo, outra laçada ficando 4. Sempre lembrando de deixar bem soltinhas as laçadas na agulha, para ficar um ponto bonito. Laço, puxo tudo de uma vez e fecho com uma correntinha. Lembram? É a mesma sequência do cachecol. Nós estamos fazendo o nosso ponto fantasia. A próxima eu pulo, na seguinte coloco a minha agulha, introduzo, laço, puxando 4 laçadas na agulha de uma vez e fecho com uma correntinha. Vou seguir até o fim e já volto com vocês. No finalzinho aqui da minha carreira, eu fiz meu último ponto fantasia, fechei com uma correntinha e agora eu vou fechar com meio ponto alto no último pontinho aqui, ó. Sempre abrindo e fechando com ou 2 correntinhas ou meio ponto alto. Primeira carreira. 2 correntinhas, viro meu trabalho. Nesse primeiro espaço aqui, já vou fazer um ponto fantasia. Laço, introduzo o laço, 4 laçadas na agulha, puxo de uma vez e fecho com uma correntinha. A próxima eu pulo, na seguinte coloco a minha agulha, introduzo, laço, puxando 4 laçadas na agulha de uma vez e fecho com uma correntinha. Vou seguir até o fim e já volto com vocês. Então, vamos lá para a próxima carreira. Vou fazer aqui nesse primeiro espaço, laço minha agulha, volto, introduzo o laço, ficando 4 laçadas na agulha, puxo de uma vez e fecho com uma correntinha. Vocês se lembram como que faz a próxima carreira? Essa segunda carreira aqui? Deixo esse primeiro intervalo, no intervalo seguinte, que é o primeiro do próximo ponto fantasia, introduzo, puxo, ficando 4. Laço a minha agulha, puxo de uma vez e fecho com uma correntinha. Aqui na próxima, não. Na seguinte, no seguinte intervalo, introduzo, puxo, laço, introduzo, puxo, 4 laçadas. Puxo e faço a minha correntinha. Bom, eu vou seguindo dessa maneira. Então, vocês se lembram, né? É assim toda a sequência do nosso ponto do cachecol. Esse ponto aqui, é essa sequência. Eu vou fazer 8 carreiras, contando com essa, tá? 8 carreiras e volto pra gente encerrar o bolso. Vocês façam aí, eu faço aqui e já volto. Terminei aqui a sequência de 8 carreiras com ponto fantasia. E agora, vamos dar sequência no nosso bolso. Então, para virar nosso trabalho, eu vou fazer 2 correntinhas. Viro meu trabalho. E agora, eu vou fazer meio ponto alto para cada ponto da carreira de base. Lembrando que nós começamos com 21 pontos. Então, é importante dar uma conferidinha aqui para ficar 21 pontos aqui também, para ficar certinho o nosso bolso. Vou terminar aqui a minha sequência
21 meios pontos altos e já volto com vocês. Terminei aqui minha sequência de 21 meios pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou virar meu trabalho. E agora, eu vou fazer meio ponto alto em relevo. Vamos lá. Pego a minha agulha e laço a minha agulha. E vou pegar o ponto de base e vou passar a minha agulha por trás do ponto da carreira de base. Laço minha agulha, puxo e faço meio ponto alto. Laço novamente, no próximo ponto da carreira de base, vou introduzir minha agulha por trás, tá vendo? Ó, vou deixar o ponto pra mim. Laço a minha agulha, puxo e faço meio ponto alto. Vamos de novo? Laço a minha agulha, introduzo aqui, ó, e deixo o ponto pra frente, pra mim, pro meu lado. Laço a agulha, passo o fio, puxo e faço meio ponto alto. Mais uma vez, para não ficar dúvida, laço a minha agulha, introduzo aqui, ó. Ponho aqui, puxo e... Isso é para quem não conhece, né, o ponto relevo. Então, eu tô fazendo para cada ponto da carreira de base, meio ponto alto, sendo que fica em relevo. Deixa eu mostrar aqui como é que fica aqui, ó. Tá vendo? Eu quero esse efeito. Então, eu vou fazer até o final da minha carreira e já volto com vocês. Então, para terminar aqui a carreira, vou terminar junto com vocês, ó. Vou fazer aqui o penúltimo ponto. Peraí, laço minha agulha. Faço aqui o meu penúltimo meio ponto alto em relevo. E o último vou fazer normal, tá? Vou introduzir aqui a minha agulha. É meio chatinho mesmo, o primeiro e o segundo sempre é mais chatinho, né? E faço um ponto normal, tá bom? Então, sempre vou começar e terminar com ponto comum, pra depois a gente conseguir costurar direitinho. Encerrei a minha carreira, faço 2 correntinhas para virar meu trabalho. Agora, a gente vai continuar fazendo meios pontos altos em relevo, só que agora eu vou pegar o ponto de uma maneira diferente. Vamos lá. Lacei minha agulha e vou colocar a minha agulha aqui, ó, e passo pra cá. Então, ao invés do ponto ser pra frente, o que vai ficar pra frente agora é a agulha e o ponto pra trás, tá? Laço, puxo e faço meio ponto alto. Vamos de novo? Laço a minha agulha, introduzo aqui, ó. E passo na frente do ponto da carreira de base. Laço a minha agulha, puxo e faço meio ponto alto. Eu quero esse efeito aqui. Mais uma vez, para ficar bem claro. Laço a minha agulha, introduzo a agulha aqui, ó, passo pela frente do ponto e puxo. E agora eu faço, peraí, corta essa parte. Vamos fazer mais uma vez, então, para ficar bem claro. Laço a minha agulha, passo pela frente do ponto, puxo e faço meio ponto alto. Laço a agulha, passo na frente do ponto, puxo e faço meio ponto alto. Laço a minha agulha, introduzo a agulha aqui. Introduzo a agulha, passo, puxo o fio e meio ponto alto. Vou seguindo essa sequência, ó como vai ficando bonito, né? Vou seguindo essa sequência até o final e já volto com vocês. Voltando aqui no finalzinho, aqui tá um fiozinho solto, porque acabou o novelo, depois eu vou arrematar. Então, só para fazer junto com vocês, ó, fazer aqui meu último ponto em relevo, meio ponto alto, e esse último sempre fazendo apenas meio ponto alto normal. Subo 2 correntinhas, viro. Novamente, mais uma carreira em ponto alto em relevo. E agora, novamente, introduzindo a agulha por trás e o ponto ficando pela frente, para nossa frente, né? E laço e meio ponto alto. De novo, laço a minha agulha, introduzo aqui, ó, e tá na frente. E passo e
ponto alto. Esse ponto é super legal para fazer barra. Se você quiser fazer também um pouco mais largo, pode ser um ponto alto normal ou até um ponto alto duplo. Fica muito bonito, dependendo do trabalho que vocês forem fazer. Para quem não conhece, é uma dica, né? Olha, tá? Vou fazer toda a sequência e já volto com vocês. Terminei aqui a minha sequência, meu bolso já está pronto. E agora nós vamos pregar no cachecol. Já fiz 2, tá? E agora nós vamos pregar no cachecol. Ai, gente, tá acabando, tá ficando lindo. Já volto. Bom, pessoal, então agora a gente vai pregar o bolso, tá? Na hora que eu fui cortar aqui, que eu fui encerrar aqui, ao invés de eu cortar o fio, eu deixei ele grande. Eu sempre exagero, olha, eu acabo deixando muito grandão. Mas é porque eu prefiro sobrar o fio do que faltar, porque aí esse fio já vai ser o fio que eu vou costurar todo o contorno do bolso, né? Então, é importante dar uma centralizada direitinho, ver a altura que você quer, aqui do finalzinho, ó, não sei se dá pra ver, né? E eu prendi aqui, se você tiver aquele empreendedor, aquele marcador de carreiras, geralmente o pessoal usa em amigurumi ou até crochê circular, ele fica melhor pra pregar. Como eu não tenho aqui, eu coloquei alfinetinho, não sei se dá pra ver, tá vendo? Só pra não ficar dançando na peça, e aí você corre o risco de pregar torto, né? Então, você acerta bem direitinho e começa. Como eu sempre falo, a costura é uma coisa muito pessoal também. Então, é importante só você pegando os 2 pontos aqui e fazendo da melhor forma que você conseguir. Aí, gente, tá vendo? Eu coloquei um montão de fio aqui. Vocês também são exagerados? É que, já aconteceu de deixar e ter que cortar faltando um pedacinho, tem que fazer emenda. Sobrando é melhor. Ó. Tá vendo? Aí, eu vou sempre pegando aqui com cuidado, acomodando aqui a agulha nas 2 camadas, tanto do bolso quanto do cachecol. E vou costurando. Tá vendo? Pessoal, embora esse ponto não tenha avesso, né? Esse aqui tem, tá? Ó. Esse aqui tem avesso. Então, na hora que for pregar o bolso, toma cuidado para vocês pregarem no lado certo, tá bom? Para ficar bonitinho. E certo também, né? Então, é assim, não tem muito segredo, né? Vamos costurando assim, em volta de todo o bolso. E eu já vou mostrar para vocês o resultado final do nosso trabalho. Até mais. Então, gente, esse é o resultado final do nosso trabalho. Eu estou apaixonada, eu espero que vocês tenham gostado também. Deixe nos seus comentários aqui, falem a opinião, também coloque se vocês conseguiram fazer, que eu quero saber, tá bom? Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá? Que vai vir bastante novidade. Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.